Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A aula de hoje é também uma introdução a uma outra parte do estudo da Suma. O que nós fizemos até agora foi estudar a teologia. Então, é estudar o estudo. Que coisa impressionante, né? Nós estudamos o tema próprio, que era a teologia. E de tudo que eu falei, espero em Deus que 4 coisas fiquem guardadas. Essas 4 coisas são, eu diria que as básicas que você pode guardar. A primeira delas, para que serve a teologia? Para tratar dos temas referentes à salvação. Aquilo que nós precisamos saber e aquilo que nós precisamos fazer para dar um jeito de entrar no céu. Primeira lição que não se pode esquecer. Segunda lição, a teologia é uma ciência, mas ela não é uma ciência como a matemática ou a física, que encontra seus princípios naquilo que é externo, ou a biologia ou qualquer outra coisa. A teologia busca seus princípios na ciência divina. Então, Deus revelou para nós algumas coisas e a partir desta revelação nós conhecemos mais a Deus. Então, a teologia é uma ciência chamada subalterna. É aquela ciência que pega os princípios de uma outra ciência. E que outra ciência é essa? A ciência de Deus. A ciência que está na mente de Deus. Essa segunda ciência é o que dá o princípio. Eu usei até uma imagem. Tem aquele que constrói o piano, que tem uma ciência, e tem o pianista. O pianista recebe o piano e ele vai tocar. E aquele que faz o piano tem a ciência de fazer piano. São 2 coisas diferentes. Um é para construir e o outro é para tocar. O pianista recebe o princípio e toca a música. Conosco é a mesma coisa. O teólogo recebe os princípios que vêm de Deus, da revelação, e depois ele toca a música da teologia. Se ele não quiser aceitar os princípios que vêm de Deus, então ele não vai tocar a música da teologia. É ciência subalterna à mente de Deus. Terceira dimensão importante que não podemos faltar. A teologia tem a intenção de ser uma espécie de xerox, uma espécie de impressão da mente divina na mente humana. Por isso que ela é uma ciência una, porque ela quer ver as coisas como Deus vê. É uma pretensão enorme? Eu admito. Mas é isso mesmo. Qual é a ideia? Olhar para os acontecimentos e à luz da ciência de Deus. Então como Deus enxerga isto, como Deus enxerga aquilo, como Deus enxerga esse ato que eu fiz, como Deus enxerga este acontecimento histórico. Ver o mundo com os olhos de Deus, como se você pudesse entrar na mente de Deus e pensar o que ele pensa, esse é o trabalho do teólogo. Por isso que a teologia é uma espécie de impressão da mente de Deus na mente humana. Obviamente que não é uma pressão total, porque nesse pobre HD não cabe nada. E é um papel muito pequeno, então é uma impressão muito fraquinha, mas é uma pequena impressão da mente de Deus. Quarta coisa importante que não podemos esquecer. A Sagrada Escritura possui 4 sentidos. Um sentido literal,
que é o que está escrito no texto, a letra do texto, e outros 3 sentidos que nós chamamos espirituais, que é aquilo que vai para além da letra do texto, uma verdade que ultrapassa a letra. Espiritual, literal, espiritual. Para que serve o literal? Para fundamentar os dogmas e para refutar os hereges, que às vezes faz falta. E a segunda é o sentido espiritual, é para me aproximar de Deus. O sentido espiritual tem 3 dimensões. É o sentido alegórico, que é aquele que eu vou no Antigo Testamento e busco a vida de Jesus no Antigo Testamento. Eu vou encontrando histórias do Antigo Testamento como uma imagem da vida de Jesus. Sentido alegórico. Qual é a importância do sentido alegórico? O sentido alegórico fortalece a nossa fé. Por quê? Você vê os acontecimentos do Antigo Testamento, percebe as promessas de Deus e você vê a promessa se cumprindo no Novo Testamento. O que significa isso? Fortalece a sua fé. Você fala, olha, se Deus prometeu no Antigo Testamento, cumpriu no Novo, agora no Novo ele está me prometendo o céu, ele vai cumprir. Isso fortalece a sua fé. Depois tem o segundo sentido, que é o sentido tropológico, que é o sentido moral do Novo Testamento. Não é moral apenas do que você deve fazer, como os 10 mandamentos, mas é moral também de como que é a vida mística, de como nós conservamos os dons do Espírito Santo, como que você vive a vida santa, como que o Novo Testamento te ensina a ser santo. Esse é o sentido tropológico da Sagrada Escritura. Como que o Novo Testamento te ensina a ser santo? Tropológico. O que esse sentido tropológico te ajuda? Te ajuda a uma coisa importante: a crescer na virtude da caridade, que é aquela com a qual você ama a Deus como amigo. Você vai descobrindo como fazer com que a caridade cresça e a sua amizade com Deus fique gigantesca. Terceiro sentido, anagógico, que é aquele com o qual Deus nos instrui coisas sobre a vida eterna. Nós encontramos no Novo Testamento uma imagem do que vai ser o céu. E isso fortalece o quê? A nossa esperança. Porque eu vou vendo o que vai ser o céu e falo, eu quero ir para lá. Olha como é bom. Eu fico com vontade. Os sentidos espirituais servem para fortalecer a nossa devoção, aumentar a nossa fé, aumentar a esperança, aumentar a caridade. E quando aumenta a fé, esperança e caridade, eu me aproximo de Deus. Por isso que o sentido espiritual é para te aproximar de Deus. E o literal, para você encontrar a verdade revelada por Deus. O conteúdo, a revelação com a qual nós ensinamos os pequeninos, educamos na fé e refutamos os hereges. É importante, não pode faltar. Então, essas 4 coisas são essenciais, não podem ser esquecidas. Por isso que é o resumo do resumo de tudo que eu falei sobre a teologia. E agora eu vou apresentar para vocês um problema gigante, que é o seguinte: o sentido que nós usamos para fundamentar os dogmas é o sentido literal. Porém, existe um problema numa interpretação literal de um texto. O problema é a metáfora. Como eu faço para identificar que uma palavra está sendo usada em sentido metafórico ou em sentido próprio? Isso pode parecer uma coisa pequena, mas não é.
Por exemplo, se no meio de um texto eu digo o cachorro fala, essa palavra fala, esse verbo, você fala, olha, não está sendo usado em sentido próprio, porque cachorro não fala. Essa fala do cachorro é uma metáfora para indicar um latido, ou para indicar um movimento do rabo do cachorro, ou qualquer coisa, mas não é a fala no sentido humano. Tá claro isso? Quando eu uso cachorro fala, eu sei que essa palavra fala não está sendo usada no mesmo sentido de quando eu digo o homem fala. E nós usamos esse tipo de coisa para entender metáfora. A árvore correu. Metáfora. Quer dizer, ainda que não seja figura de linguagem exatamente metáfora, que é a propriamente gramatical, eu quero dizer, essa palavra, essa expressão, a árvore correu, esse correr da árvore, não se refere à ideia de que ela pegou a raiz e começou a sair correndo. Essa árvore correu tem outro sentido. A mesma coisa se eu falo o cachorro voou. Se eu falo que um cachorro passou voando perto de mim, ou eu vou dizer, ou ele passou muito rápido, ou alguém tacou um cachorro da janela. Porque eu não vou imaginar que o cachorro abriu as asas e saiu voando pela... É imaginável um negócio desse? Claro que não. E por que quando eu falo essas coisas, quando eu digo o cachorro voou, a árvore correu, por que quando eu falo essas coisas é evidente para você que isso é em outro sentido? Porque você sabe que é cachorro, você sabe que é árvore, você sabe que é um ser humano, você sabe o que significa o verbo falar, e você sabe que ele é adequado aos seres humanos e ele não é adequado aos cachorrinhos. Se você não conhece o sujeito da frase, você não consegue discernir se a palavra que vem depois é metafórica ou é literal, ou é sentido próprio. Tá claro isso? Então nós temos um problema. Porque o sujeito da teologia é Deus. E eu não sei direito quem é Deus. Entendeu o problema? Como é que eu vou discernir? Tem uma passagem bíblica que fala Deus é Espírito. E tem uma outra passagem que diz que ele tirou Israel do Egito com um braço forte. Pensa comigo. Se ele tirou com um braço forte, Deus é o quê? Material, tem corpo, ele tem braço. Agora, se eu falo que ele é Espírito, ele não tem braço. Agora, olha que coisa legal. Se eu digo que Deus é Espírito, é o sentido próprio, quando eu falo que ele tem braço, o sentido é figurado. Se eu digo que Deus tem braço, é o sentido próprio, então quando eu falo que ele é Espírito, o sentido é o quê? Figurado. Como é que eu vou discernir se Deus tem corpo ou não tem corpo? Deu para entender o problema? Problema grave. Qualquer exegeta, quando precisa ler, ele tem os pressupostos, né? Até porque a Sagrada Escritura não foi escrita sem pressuposto nenhum. Quando eu vou fazer uma leitura, qualquer leitura, tem uma série de conhecimentos prévios que eu tenho. Do que é um cachorro, do que é uma árvore, do que é uma ave. E quando eu não tenho conhecimento prévio, eu tenho que buscar, porque senão eu não entendo o texto. Então também a Sagrada Escritura tem certos pressupostos que são evidentes, assim. Nós, por exemplo, nascemos no mundo ocidental, já cristianizado, então eu sei que o literal é que Deus é Espírito, não precisa ficar inventando história, eu sei que é. Mas alguém poderia ainda perturbar e falar, tá, você sabe que Deus é Espírito porque um dia a igreja optou por essa interpretação ou porque é necessário que seja assim? Entenderam a diferença? Um dia, um grupo de padres decidiu, é melhor dizer que Deus é Espírito, é literal, e que ele tem braço, é figurado. Aí todo mundo continuou falando, né? Aí passou de trás para frente. Ou então, eu vou dizer, não. Se o mundo é mundo, é necessário que o literal seja que Deus é Espírito, e não que Deus tem braço. Qual das duas é a melhor? Então aí eu vou dizer, a única maneira de discernir isso é se eu tivesse uma definição provisória de Deus. Nós não podemos definir Deus com a mesma precisão com que eu defino um ser humano, um cachorro ou uma árvore. Por quê? Porque Deus é muito maior do que a gente, né? Eu não tenho como definir. Eu não compreendo Deus.
Mas nós podemos fazer uma outra coisa. Eu posso substituir a definição de Deus pelas obras de Deus, pelo efeito que ele fez. Então, você pode chegar assim, o arquiteto construiu um prédio, né? Você não sabe o nome dele, não conhece a mãe, não conhece nada dele. Mas quando você vê o estilo, você vai dizer, isso aqui é do período da Belle Époque. Então você pode dizer que aquele arquiteto é quem? O arquiteto da Belle Époque. Qual o nome dele? Eu não sei nome, não sei nada, mas sei uma coisa. Na cabeça dele, ele conhecia bem um estilo de arte daquele período e projetou conforme aquele estilo de arte. Você nomeou, deu um nome para o arquiteto a partir da obra dele. Ou você fala, quem é esse arquiteto? Aquele que construiu o Cristo Redentor. Eu não sei nome, não sei nada. Eu sei que ele é o projetista do Cristo Redentor. Você substituiu o nome pela obra dele. E você identifica bem a coisa. Que era a cidade de Roma antiga. A cidade que deixou estas ruínas. E você dá o nome dela pelos seus efeitos. E é assim que nós conseguimos entender como nós faremos para fazer o discernimento entre o que é literal e o que pode ser metafórico dentro do literal, o que pode ser figurado. Porque nós vamos olhar para os efeitos de Deus e vamos dar um nome para ele a partir dos seus efeitos, a partir das criaturas. Os nomes divinos que nós encontramos nas criaturas se referem aos seus efeitos nas criaturas. Não sei se conseguem entender o que eu estou falando. Do mesmo modo que eu dou nomear, né? Identificar um arquiteto pela sua obra, ou um músico pela sua obra, você pode falar, quem é Mozart? Não consigo definir. Aquele que escreveu a Sinfonia 40. Ou quem é Beethoven? Aquele que escreveu... Você identifica pela obra. E os nomes divinos o identificam pela sua obra. Vamos parar um pouquinho com a aridez. Vamos só dar uma indicação espiritual bonita. Se os nomes divinos estão vinculados aos efeitos de Deus no mundo e aos efeitos de Deus no homem, o que será que nós queremos dizer quando nós falamos santificado seja o vosso nome no Pai Nosso? Já parou para pensar? Como é que vai santificar o nome de Deus? Ele já é Deus, como é que eu vou santificar o nome dele? Mas se o nome de Deus, nós damos os nomes para Deus, a partir dos efeitos dele, quando eu peço para que santifique o nome de Deus, eu estou falando que tem algum efeito, que é um nome especial, um nome divino, que eu espero que santifique especificamente. E que nome é esse? O nome de Deus Pai. Então eu estou querendo que santifique a nossa filiação. O que eu quero chamar a atenção é os nomes de Deus se referem a coisas que acontecem, a efeitos. Nós não temos o nome divino preciso, a definição de Deus completa, mas nós identificamos pela obra. E essa obra, às vezes, inclui coisas que acontecem na natureza e outras vezes coisas que acontecem no interior da vida humana, como a nossa salvação. Tem um comentário que São Tomás faz do livro de São João, em que ele fala que Deus vai dar um nome novo, que Deus vai ganhar um nome novo. E como vai ganhar um nome novo? Aí ele diz o nome de Salvador, mas não de Salvador de Israel, o nome de Salvador desta alma, porque há um efeito divino na salvação da nossa alma. E esse efeito dá a Deus um nome novo. Quem é Deus? Aquele que salva estas almas pela cruz de Cristo. É um nome novo. É um efeito divino que eu vejo no mundo, percebo no mundo, e que lhe dá um atributo novo. Esses nomes são atributos divinos. E quando nós encontramos os atributos divinos, eu consigo saber
se quando eu falo Deus fala, se é metáfora ou se é sentido próprio. Porque eu conheço os atributos divinos. Se eu consigo mostrar que conhecimento, inteligência é um atributo divino, quando eu digo Deus fala, eu estou me referindo a uma coisa concreta, própria, e não numa coisa alegórica, simbólica. Se quando eu falo que, se eu provo lá que é necessário que Deus tenha vontade, quando eu falo Deus quis, não é uma alegoria, não é uma imagem. Ele quer mesmo, de verdade, existe um querer divino. Se eu mostro que Deus tem providência, quando eu falo da providência divina, não é uma alegoria, não é uma metáfora, é real. E é real como? Efeitos que eu percebo no mundo. E aí agora vem a questão. Como é que nós fazemos para encontrar essas expressões do mundo que me remetem aos nomes divinos? Então não tem jeito. Aí precisa enfrentar a metafísica da Suma Teológica. Aí não tem jeito. O que acontece? A Suma, na primeira parte da Suma Teológica, ela começa a fazer uma série de demonstrações metafísicas difíceis. Muito difíceis. Um pouquinho mais. E por que isso tudo? Porque, olha o que São Tomás está fazendo. Ele está observando o mundo e o que ele está procurando é quais são as vias do mundo que me levam para a fonte que é Deus. Ele está buscando o que existe no mundo, que a causa primeira, que a última explicação é a presença divina neste lugar. Então é uma coisa muito difícil de fazer, por isso que é tão metafísico, tão complicado. Por outro lado, é muito bonito, porque... Por que é tão bonito? Porque a gente está mergulhado assim nesse mar que nós chamamos de realidade, e que é a realidade mesmo. E é como se você estivesse no meio de um mar e você não sabe onde estão os afluentes que te levam para a fonte, que te levam para a nascente. Você não sabe onde está. Quando você vai fazendo as meditações metafísicas, a partir do mundo, você está encontrando no meio do mar, no meio do grande rio, qual é o caminho que te leva para a nascente do rio, que sustenta o rio inteiro. Essa é a função da metafísica, do estudo filosófico duro, para você conseguir, das coisas criadas, encontrar Deus. Acaba sendo um grande itinerário da mente para Deus. Esse é um dos efeitos. E aí alguém pode falar, mas para poder ter fé, todo mundo precisa estudar esses princípios todos metafísicos complicados? Eu vou dizer, não. Por que esses princípios são tão importantes? Se eu já sei que Deus é Espírito, se eu já creio que Ele é Espírito, para que eu vou perder tempo fazendo esse negócio todo? Pois é. Se eu já sei que Ele existe, para que eu vou demonstrar a existência de Deus? Não está evidente? Pois é verdade. Se você já crê, já tem os pressupostos, não precisa de fato fazer todo esse trabalho. Porém, esses pressupostos fazem uma outra coisa. Eles deixam de modo fundamentado e claro de que as nossas decisões teológicas, de que Deus é Espírito, não são aleatórias. Não é assim, um dia um padre da igreja, que não dormiu muito bem, disse que Deus é Espírito. Isso é o literal. E seguimos falando assim até hoje, como se não tivéssemos mais o que fazer. Você vai dizer, não. Quando eu olho para o mundo, é necessário dizer que Deus é Espírito. Essa é a diferença de quem conhece as demonstrações e de quem apenas sabe, crê, sem esse fundamento. Todo mundo tem que ter esse fundamento? Talvez não. Mas é bom ter. Perder, você não vai perder nada. Muito bem. Isso tem a estrutura da Suma Teológica, que é a introdução da Suma. Qual é a função? Transmitir o conhecimento de Deus. E aí ela é dividida em 3 grandes partes.
Primeira parte, estudamos sobre Deus mesmo. É a parte mais difícil? Claro. Por quê? Porque eu estou falando de Deus mesmo. É a mais difícil. É a que usa mais linguagem difícil. A segunda parte, nós falamos sobre o homem. Para ser mais exato, do homem que caminha na direção de Deus. Então, a segunda parte da Suma Teológica é toda dedicada àquilo que o homem precisa fazer para encontrar Deus. Por isso que é a parte que geralmente chamamos de moral, a segunda parte da Suma Teológica. E a terceira parte é a que estudamos Jesus Cristo. E essa daí é maravilhosa, porque ela pega toda a complexidade de Deus, mas tudo aquilo que você estudou sobre o homem, e você vai estudar o homem-Deus, Jesus Cristo. É a terceira parte da Suma Teológica. Primeira parte, Deus, naquilo que ele é, naquilo que ele faz, tudo. Segunda parte, o homem que caminha para Deus. Terceira parte, nós vamos estudar Cristo. E aí, junto de Cristo, a igreja, os sacramentos e o fim do mundo. Está tudo ali, que é o mistério de Cristo, o homem-Deus. A primeira parte só tem uma parte mesmo, ela é uma coisa una, sobre Deus. A segunda parte, ela tem duas partes. Por isso que quando você encontrar uma citação da Suma, às vezes você encontra a citação elegante S.Th, que é Suma Teologia, Suma de Teologia, S.Th, ponto. Aí vem os números romanos. 1 significa que é a primeira parte, a parte sobre Deus. Se vem 1-2, significa que é a primeira parte da segunda parte, que está falando do homem que vai para Deus. Você vai encontrar também 2-2 em romano, que significa a segunda parte da segunda parte. É a segunda parte sobre o homem que caminha para Deus. E você vai encontrar 3 palitinhos, né? Que é a terceira parte, que você já sabe que é Cristo. E aí já fica claro. Viu que tem 2 é alguma coisa sobre o homem. Viu que tem 3 é alguma coisa sobre Cristo. Viu que tem 1 é sobre Deus. E aí você sempre vai conseguir identificar as partes da Suma Teológica. Muito bem. Agora vamos formalmente para o tema de hoje, que é a questão 2, artigo 1, que é a pergunta: afinal de contas, o conhecimento de Deus é evidente? A existência de Deus é uma evidência? Você simplesmente sabe, Deus existe, é evidente que ele existe. Isso foi uma questão que dá confusão entre doutores da igreja, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. E São João Damasceno também. E é por isso que você imagina, né? Esses santos todos encontrando respostas diferentes, vê como o negócio é simples. Então, olha, a primeira é São João Damasceno. Se nós pudéssemos resumir o que São João Damasceno está falando, é o seguinte: você nota que o ser humano tem uma inclinação natural para ser feliz. E o que é essa inclinação natural para ser feliz? É aquela vontade que todo mundo tem de que seu projeto dê certo e que você fique satisfeito. Isso é um desejo natural de felicidade. Eu tenho um projeto, quero tal coisa. O que você quer? 2 coisas: que dê certo e depois que você fique satisfeito. Porque pode acontecer de você fazer um projeto, deu tudo certinho e depois você descobriu o quê? Eu não suportava, deu certo do jeito errado. Isso pode acontecer com alguém. E quando acontece uma coisa dessa, deu certo do jeito errado. Desastre total. Porque aí deu certo, mas você não ficou satisfeito. Então, tudo que você quer na vida, que é o desejo de felicidade, que dê certo e que fique satisfeito. E é esse movimento que vai fazendo com que a gente continue querendo as coisas, né?
é exatamente porque a satisfação plena não chegou ainda, que eu levanto de manhã e vou fazer um montão de coisa. Porque ainda falta alguma satisfação. Né? Então, aí o São João Damasceno fala, tá vendo essa falta de satisfação que o ser humano tem com todas as coisas? Isso é uma atração que o ser humano tem para Deus. O ser humano é atraído para Deus no seu desejo de felicidade. Isso é muito bonito. Esse desejo de felicidade que você encontra em todo mundo é uma atração, tipo um imã que Deus coloca no interior da vontade de cada um. É Deus falando assim, vem, e esse vem é o desejo de felicidade, o desejo da satisfação plena, que só existe em Deus. E aí São João Damasceno entendia que, ora, se o homem está sendo atraído para Deus, sem mesmo que ele perceba, é porque no fundo é evidente que Deus existe. É evidente, porque é uma atração tão grande, né? Aí Santo Tomás diz, é verdade isso, é verdade que existe uma atração e que essa atração é Deus te puxando. Próxima vez que tiver vontade de ser feliz, lembra que é Deus te puxando. Deu para entender? Próxima vez que você perceber aquele desejo de satisfação, de uma satisfação plena, lembra que é Deus te puxando. É forte isso, né? E não daria para notar se não estivéssemos buscando conhecimentos metafísicos do mundo. Bom, tudo bem. E aí? Bom, aí São Tomás fala, olha, saber que alguém está vindo não é saber que Pedro está vindo. Essa frase é ótima, porque olha que coisa legal. Você pode perceber assim, ó, tem alguém chegando atrás de mim. Eu percebo que está chegando, mas quem é? É homem? É mulher? É Pedro? É João? Quem está chegando? Aí ele fala, essa inclinação do homem para a felicidade, essa inclinação para a felicidade, é um impulso, uma atração de Deus. Mas você não está dizendo nada quem é esse Deus. Se ele é alto, se ele é baixo, se ele é material, se ele não é material. Você não sabe muita coisa sobre ele. Você sabe que vem, você sabe que puxa, mas não sabe o que é, nem quem é. E é por isso que não pode dizer que é exatamente evidente, porque alguém poderia se sentir atraído, mas acreditar que está sendo atraído pela natureza, que está sendo atraído por um imã, por alguma força cósmica, e não identificar que quem está atraindo é uma pessoa, que é Deus, que é inteligente, que é imutável, entende? Por isso que esse tipo de argumento ajuda para poder mostrar que Deus está agindo, mas não serve para, de fato, identificar quem é a força que puxa. Ótimo. Depois o Santo Anselmo. Santo Anselmo vai dizer, olha, Deus é o pensamento acima do qual nada pode ser pensado. Logo, ele tem que existir. Por que, Santo Anselmo? Olha, se eu posso pensar em muitas coisas, né? Nesse caderno, nesse livro. Só que o pensamento das coisas que existem, sem dúvida, é mais elevado do que das coisas que não existem. Então, esse livro aqui, ele é bonito, mas se eu pensar num outro livro mais bonito do que ele, e que não existe, esse aqui está em melhores condições. Porque esse aqui, além de ser bonito, ainda existe. Eu poderia pensar numa mesa que fosse mais bonita do que essa. A melhor mesa de todos os tempos. Pensei, está aqui na minha cabeça. Mas ela existe? Não. Essa mesa aqui real que existe ainda está melhor do que ela. Porque essa aqui existe, a outra não. Então aí o Santo Anselmo diz, se Deus é o pensamento a partir do qual nada mais pode ser pensado, né? Ele tem que existir. Porque senão ele estaria pior que essa mesa. Senão ele estaria pior que esse livro, que existem. Então esse é o argumento de Santo Anselmo. Permita-me uma historinha, já que nosso tempo já vai longe mesmo. O Santo Anselmo, ele contou esse argumento num livro chamado Proslógio. E esse livro chamado Proslógio
foi um livro que ele escreveu para distrair os monges. Não para distrair os monges, mas porque ele queria fazer o seguinte. Ele queria falar de Deus apenas à luz natural da razão. Queria falar de Deus apenas por demonstrações lógicas, né? Ele tinha feito isso num livro chamado Monológio. Só que ele pediu para Deus assim, Deus, eu usei muitos argumentos no Monológio. Foram muitos argumentos. Eu vi um monte de argumentos e o pessoal fica confuso com esse monte de palavra. O Senhor tinha que me dar um argumento só, que eu conseguisse falar do Senhor, só através da razão, sem usar a Bíblia, e todo mundo entendesse. Então, Santo Anselmo, então Deus me dá esse argumento. Aí o Santo Anselmo ficou andando para cima e para baixo no mosteiro, procurando, aí chegou uma hora que ele falou, chega, não vou mais, não existe esse argumento, eu pedi, Deus não me deu, não quero, e pronto, acabou. Aí ele disse que, depois disso, o argumento ficava puxando. Quanto mais ele saía, mais o negócio ficava puxando. Aí ele falou, meu Deus, mas é para buscar ou não é puxar? Deve ser o demônio. Aí ele ficou assustado, achou que era o demônio perturbando. E aí ele, depois de um tempo, ele estava lá rezando, aí ele, esse é o argumento que eu acabei de falar para vocês. Deus é aquele acima do qual nada pode ser pensado. Nada, aquilo que é real, é maior do que tudo que é pensado. Logo, Deus existe. E a partir desse argumento, ele foi deduzindo todos os atributos divinos. Só com esse argumento. Santo Anselmo. Aí o Santo Tomás fala, é verdade, Deus é evidente por si mesmo, mas não para nós, Santo Anselmo, porque nós conhecemos as coisas a partir da realidade, do que eu vejo, do que eu toco, e não só do pensamento. Eu não posso derivar o que está no meu pensamento para a realidade. Eu posso pensar muitas coisas e elas simplesmente não existirem. E aí surge um problema, né? Um problema meu, pessoal, assim. Eu falei, o Santo Anselmo rezou tanto, pediu tanto para Deus um argumento que pudesse resolver todas as coisas. Pediu. Deus deu um argumento para ele. O Santo Tomás também é santo. Rezou para poder escrever esse negócio. Mas como é que os dois santos encontram respostas diferentes e contraditórias do mesmo problema? Eu entrei em crise quando eu li esse negócio pela primeira vez. Fiquei uma semana andando para um lado e para o outro, tentando encontrar um jeito de entender. Afinal de contas, Deus falou com Santo Anselmo ou não? Falou com Santo Tomás ou não? Ou eu estou perdido? Afinal, como é que resolve esse problema? Os dois santos estão falando coisas diferentes e eu estou perdido. Santo Tomás dizia que você não poderia derivar da mente alguma coisa da realidade. Porque primeiro eu vejo o real, depois eu penso. E o Santo Anselmo está falando, pensei na ideia acima da qual nada pode ser pensado. Logo, ela existe. Ele saiu da mente e derivou para a realidade. E o Santo Tomás está falando, não, mas o modo humano de conhecer é ver as coisas, depois vai para a mente e depois eu demonstro as coisas. Só que aí eu entrei em crise, porque eu falei, foi Deus que falou para Santo Anselmo, não ia mentir. Aí depois eu falei, mas também o Santo Tomás também é santo e dos grandes. E agora? Quem poderá nos defender? O anjo da guarda. Sério, de verdade, o anjo da guarda. Porque o que acontece? Santo Anselmo pediu para Deus uma coisa muito difícil. Santo Anselmo pediu para Deus um argumento só, uma ideia só, que explicasse tudo e que não dependesse dos argumentos cosmológicos que Santo Anselmo conhecia. No livro do Monológio, Santo Anselmo usava os argumentos externos para provar que Deus existe. Porque Santo Agostinho já usava também. Já estava no livro de Santo Agostinho. Então ele conhecia. Só que ele pediu para Deus uma coisa a mais. Falou assim, Deus, eu quero um argumento só, uma ideia só que explique tudo. Aí Deus deu para ele. Só que deu uma ideia excelente, maravilhosa para um anjo. Para o ser humano não tão bom assim. E por que essa ideia do Santo Anselmo é maravilhosa para um anjo? Vou explicar. O anjo vê as coisas diferentes da gente. Nós sempre estamos na presença das coisas materiais.
Nós estamos mergulhados no mundo material. Falo mergulhado porque nós mesmos somos materiais, né? Então é o seguinte, os meus sentidos externos, visão, audição, tato, tá em ato, mergulhado na presença dessa mesa, na presença da temperatura, na presença da cor. Então, o que é evidente para mim? Evidente para mim não são as ideias, são os sentidos. O contato com a matéria é o evidente para mim. Tá claro isso? É evidente porque eu estou mergulhado. Em ato, para mim, estão... Em ato, o tempo todo, para mim, estão as coisas. Mesmo que eu não esteja prestando atenção nelas. Eu, por exemplo, não estou prestando atenção na parede que está atrás de mim. Mas ela está presente para mim. Mesmo que ela não esteja presente na minha frente. A mesma coisa, eu posso não estar prestando atenção no que está embaixo dessa cadeira, mas ela está presente para mim em ato o tempo inteiro. Mas as ideias que eu tenho na cabeça, elas não estão em ato o tempo inteiro para mim. O conhecimento que eu tenho de física quântica, agora está quietinho aqui dentro, ele não está na minha frente agora. Não está presente na minha frente do mesmo modo que está o conhecimento de teologia. Ele está aqui em potência ou em latência. Não está presente em ato, ele está apenas em potência. Se eu quiser começar a falar de quântica aqui, eu falo. Pego um quadrinho, começo a desenhar e falo. Ele está aqui, mas em potência para mostrar. Não está em ato. Mas essa mesa está sempre em ato na minha presença. Porque para nós que somos seres materiais, as coisas externas estão sempre em ato. E as ideias estão em potência. Para o anjo, não é assim. Para o anjo, as ideias estão todas em ato na frente dele. Aquilo que o mundo material é para nós, são as ideias para o anjo. Então, quando Deus dá uma ideia para o anjo, daquela ideia, ele deduz tudo. Então, quando um anjo vê a ideia acima da qual nada pode ser pensada, porque o anjo, ele recebe o conhecimento, não porque ele pega as coisas sensíveis e abstrai, mas porque Deus dá uma ideia na cabeça dele. Deus bota uma ideia na cabeça do anjo e a partir dali ele vê tudo. O anjo recebe uma ideia, recebe um pensamento e a partir dali ele vê. Olha o que Deus fez com Santo Anselmo. Ah, você quer um argumento angélico? Vou te dar um argumento angélico. Deus é aquele acima do qual nada pode ser pensado. Aí ele fala, com isso eu deduzo tudo. Perfeito, Deus botou uma ideia na cabeça de Santo Anselmo e ele deduziu tudo, como faria um bom anjo. E o Santo Tomás está dizendo, não, Santo Anselmo, se você fosse anjo, se nós fôssemos anjos, tudo bem, o argumento estava bom. Mas nós somos seres humanos, o nosso ato começa do que está externo, ou seja, da coisa material, e não das ideias. Aí os dois santos ficam em paz. O Santo Anselmo pediu um argumento angélico, recebeu um argumento angélico, Santo Tomás queria um argumento humano, conseguiu um argumento humano. Deu para entender? A observação número 1. Essa que eu acabei de falar com vocês não está em lugar nenhum, tá claro? Então tá bom. Prêmio para... sim. Sim, uma visão diferente, né? Isso pode acontecer com muitos místicos. Eu digo que não está em lugar nenhum, quer dizer, pode ser que eu esteja enganado, mas é porque não foi isso que eu acabei de falar, não foi uma coisa que eu li. Foi uma coisa que eu fiquei um tempinho brigando para conseguir ver, entendeu? Eu fiquei lá uma semana lá, batendo cabeça que nem o Santo Anselmo. Como que é possível que esses dois santos estejam brigando? Tem que resolver. Aí, por isso, então não pode ser que alguém, obviamente, alguém pode ter pensado a mesma coisa, eu não sei. Mas isso que eu acabei de falar é consequência da minha briga lá com o Nosso Senhor, falando, você tem que explicar como é que os santos brigam desse jeito se eu deixo o pessoal brigando. E aí foi isso, tá bom? Então, esse é o segundo argumento de Santo Anselmo e a resposta de São Tomás. Que eu resumiria mais ou menos assim. Para um ser humano, nós precisamos da evidência que vem dos sentidos. E sobre o aspecto da evidência dos sentidos, Deus não é evidente. Porque eu não posso tocar, eu não posso ver, eu não posso abraçar, né? Embora eu quisesse bastante. Mas não dá para fazer ainda. Esse é o sentido. Essa é a questão do Deus abstrato.
né? Seria a questão de Deus abstrato, apenas a ideia de Deus, e não Deus como realidade. Exatamente, seria o problema de confundir a ideia de Deus com Deus mesmo. Por isso que São Tomás fala, para nós, esse argumento geraria uma confusão entre a ideia de Deus e Deus mesmo. É isso. E é por isso que ele está dizendo que seria um problema para nós, mas não para um anjo, por exemplo. E agora eu vou dizer como é que São Tomás resolve a questão. Afinal de contas, a existência de Deus é evidente ou não é evidente? E aí tem um detalhe que São Tomás distingue. Ele fala, existe uma diferença entre uma coisa evidente por si e uma coisa evidente para nós. Evidente para nós é aquilo que você ou vê de maneira imediata, porque você toca, você vê, ou que você vê com a sua inteligência de maneira imediata. Que situações são essas em que você fala, isso é evidente? Se eu falo, o homem é animal, por exemplo. Por quê? Se você tem o conceito de animal na cabeça, sabe que é animal, que é aquele ser que move-se por si mesmo, que anda, né, pelos sentidos. Se você tem um conceito de homem, você já viu um ser humano, já viu um animal. Tem o conceito de animal, tem o conceito de ser humano, você sabe que a noção de animal está contida na noção de homem. Se você sabe que a definição de homem é animal racional, quando eu digo o homem é animal, o que você vai dizer? É evidente, porque a definição de homem é animal racional. O mínimo é que ele seja animal. Então você sabe, isso é uma evidência da sua razão. Agora, tem coisas que elas são evidentes por si mesmas, mas não para nós, ou não para todos. Se eu digo, anjo não ocupa lugar no espaço, você vai dizer, mas isso é evidente? Aí eu vou dizer, para qualquer um que estudou metafísica, é evidente, porque o imaterial não ocupa espaço na matéria. Anjo não ocupa lugar no espaço. Para quem não conhece todos aqueles pressupostos metafísicos, isso é uma coisa nova. Você não tem como, não é evidente, você precisa demonstrar. Então, existem coisas que são evidentes por si, mas que não são evidentes para nós. Essa é a distinção. A existência de Deus é evidente por si, porque a noção que nós temos de Deus contém a noção de existência. É quando o sujeito está contido no predicado. Essa é a definição de evidência. O sujeito está contido no predicado. É evidente por si, mas não é evidente para nós. E é por isso que um anjo pode ouvir lá o argumento de Santo Anselmo, bonitinho, e falar, evidente. E a gente fala, não estou entendendo nada. Porque para nós não é. Então, resumidamente, a existência de Deus é evidente? Aí eu diria, por si mesmo é evidente, porque o sujeito está contido no predicado. A realidade está contida na noção de Deus, como nós vamos ver futuramente. Nós vamos ver que o nome de Deus, um dos nomes de Deus é aquele que é, o próprio ser subsistente. Então a realidade está contida no nome dele. Então é evidente por si. Mas não é evidente para nós, porque para ser evidente para nós, eu deveria ter a noção de Deus de imediato e eu não tenho contato, eu não posso tocar em Deus, não posso ver, não posso abraçar, né? Tá claro isso? Ótimo. Essa é a questão referente à evidência de Deus. E agora nós vamos para o segundo artigo. Questão 2, artigo 2.